Gente, boa noite. Vamos acalmando aí os pensamentos do nosso coração. A gente vem aí num trânsito correndo, né? Então vamos deixar as preocupações lá fora. Imagine que todas as preocupações que nós temos no dia a dia, na semana ou nesse momento da vida, foram colocados lá na porta, um grande cilindro que tem lá na porta. Então, esses pensamentos, essa energia, esses sentimentos que não estão legais, que estejam lá na porta, nesse cilindro. Porque ao final, tudo isso vai ser levado ao astral, vai ser transmutado. Né? Não é para a gente colocar e no final sair e carregar de novo, não. Ao contrário, é para deixar lá. Para deixar que agora os nossos espíritos possam colher os elementos, né? Que é o alimento dele, que é o conhecimento, que é a palavra do Evangelho. Então, convido a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa conversa fraterna. Essa conversa acontece aqui na nossa casa todos os dias, de segunda a quinta e aos sábados também, das 19h10 até as 20 horas. Então, vamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e Maria, nossa boa mãe, que nos ampare, que estejam conosco em todos os momentos, nos influenciando, que nos fortaleça nessa grande escola de aprendizagem que aqui estamos. Agradecemos a Deus também, ao nosso Pai, e toda a equipe de Ramatiz mentor dessa casa, por oportunizar este momento aqui, em que podemos estar reunidos em nome de Jesus. Que possamos, através dessa conversa hoje, refletir um pouco mais sobre seus ensinos, que sejamos prontos para nos reformular internamente na busca de um homem novo, renovando as nossas ideias, as nossas atitudes, e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Hoje, nós vamos falar da lição do livro a coleção é Fonte Viva. Então tem o livro Pão Nosso, tem o livro Fonte Viva e o livro Caminho, Verdade e Vida. Então na lição 12, é uma lição pequena, mas muito rica, cujo título é Educação no Lar. E começa a lição falando, versículo João, né, livro de João, capítulo 8, versículo 38. Vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Esse Pai está com letra minúscula, portanto esse Pai é um Pai daqui, né? Então, eu vou trazer a lição, vou lê-la e depois nós vamos comentar. A lição é o seguinte: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.
Debalde se improvisarão sociólogos, quer dizer, inútil, né? Se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, ou seja, por substitutos muito confusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ele termina: ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então essa lição, ela vai nos trazer o seguinte, que a gente deve agradecer o presente, a dádiva da paternidade, quem já é pai, quem já é mãe, né? Sejam pais biológicos, sejam pais que tenham filhos adotivos, sejam pais tutores de sobrinhos, né? De tantas crianças ou jovens que estão sob sua responsabilidade. Muitas vezes, dependendo do estágio da vida, vamos ter que ser pais dos nossos pais. Porém, esquecemos de dar a essa dádiva de paternidade o respectivo peso da responsabilidade que carrega. É consenso geral que a melhor forma de educar não é falar, é exemplificar. Para tanto, é necessário a vigilância diuturna, né? De dia e de noite, toda hora, na intimidade do lar. No recanto caseiro, infelizmente, as imperfeições que carregamos dentro de nós ganham força e se revelam abruptamente, porque é dentro de casa mesmo que as nossas imperfeições mais aparecem. A gente se vigia no ambiente de trabalho, né, outros ambientes que a gente convive, na maioria das vezes, mas no lar a gente relaxa. E aí, ele diz assim para a gente, uma simples advertência no lar vira um grito, um pequeno conselho vira um discurso, principalmente a gente que é mãe, né? A gente fala até. Um gesto de liderança se transforma numa tirania. Lembremos que assim como seguimos nossos pais, nossos filhos nos seguem. Sejamos agora aquilo que queremos que eles se tornem amanhã. E lá no livro dos Espíritos, nos é trazido o seguinte: o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Então, nos é advertido isso. Então, o espírito dos pais tem influência sobre o dos filhos após o renascimento, nessa reencarnação? Tem muita influência. Existe uma sala de acordo, né, antes de reencarnarmos, que um espírito, quando vier para a nossa convivência, ser sobre a nossa tutela, a nossa responsabilidade, nós, em desdobramento, aceitamos. E ele pediu e também aceitou. Então, nada é aleatório, não. É de muita seriedade o compromisso espiritual assumido pelos pais e mães, de possibilitar um espírito a chance de encarnar naquele núcleo familiar. Mas a gente pergunta, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha o que lá também no Livro dos Espíritos nos coloca se é missão. Pode-se considerar sim. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, ou seja, pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que vem através do bebê ainda, que o torna propício a todas as impressões. Muitos, há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance,
para que ele avançasse na estrada do bem. Então, muitos mesmo se dedicam muito mais. Quando ele fala aqui em árvores do seu jardim é uma figura. Porque quer dizer, muitos se dedicam mais à profissão, muitos se dedicam mais aos animais que já cuidam, muitos se dedicam à atividade física, muitos se dedicam a 1000 outras coisas e esquecem que, se eu aceitei a tarefa de ser pai, se tem sobre a minha responsabilidade, espera aí, né? Eu tenho que assumir. Então, o que que acontece? O acaso, gente, não existe, tá? Nada que acontece é por acaso. Tudo está sob amparo das leis de Deus. O que existe é o cumprimento de uma lei de amor e justiça. No momento propício, as almas se reúnem sob laços de família, para colaborar uns com os outros na superação dos problemas e na conquista da harmonia e da felicidade. Então, a gente não está por acaso na família que nós estamos. Buscam na encarnação os meios de realizar seu progresso, necessitando para isso de cuidado e de orientação dos pais. Suas vidas têm um propósito maior em si mesmas e não podem nem devem ser usados para fins egoísticos. Eu não vou ter filho porque a sociedade me cobra. Eu não vou ter filho para exibir que eu tenho filho. Isso é o egoísmo. Então não foi feito para isso, né? A vida na Terra é um projeto educacional, onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condição de nos ajudar a realizar o nosso aprimoramento. Recebe então para isso um organismo físico, todos nós, apropriado às experiências para atravessar, né, e ter um grupo familiar inserido no meio material e social com características que vão nos estimular ao nosso desenvolvimento. Os pais cumprem o papel de proteger, em sua fragilidade, os primeiros anos e despertar a consciência para o amor ao bem e à verdade. Mas, contudo, não estão os pais sozinhos, não. Os pais contam com professores, contam com familiares, com especialistas de muitas áreas, com publicações, ótimas publicações, né? Sejam em livros, revistas, sites, além da dispensável inspiração dos amigos espirituais, dos anjos guardiões. Nós temos os nossos anjos, nossos filhos também têm seus anjos guardiões, né? Têm os seus mentores. A prece, o recolhimento são instrumentos também que estão ao nosso alcance nessa tarefa de conduzir os nossos filhos. No livro também ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o seguinte: os espíritos cuja similitude de gostos, de identidade, do progresso moral e a afeição levam a reunir-se e formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações, ou seja, suas várias reencarnações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de conseguirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, é muito interessante isso, porque ele continua, né, dizendo para a gente assim: os filhos são responsabilidade nossa. Então, às vezes, eu tenho uma filha, mas a maioria tem mais filhos. Ou nós somos de famílias que têm vários irmãos, ou mais de, de 2. E às vezes a gente acha assim: mas meu pai e minha mãe gostam mais de um do que de outro. Não, meu pai e minha mãe têm mais facilidade, ou eu como mãe. Não, eu tenho mais afinidade com esse filho do que com o outro me atende mais. Para um eu tenho que dar uma correção, para outra correção é diferente. Tá certo, né? Há espíritos que vão reencarnar conosco
que estão no mesmo, aqui na mesma condição do caminho de afetos, de progressão de valores, há outros que não. Há outros que estão mais adiantados, onde que a gente fala que tem muitos filhos que vieram para nos ensinar, e há outros que estão mais atrasados, mas estão conosco também para receber essa ajuda. E está tudo certo. E é assim, né, o que fala, a progressão, as reencarnações, são assim. Então, ora eu vou vir como mãe, ora minha filha vem como filha. Depois ela pode vir como irmã, como uma sogra, como alguém que está ali para me ajudar, ou que está ali me oportunizando vencer o que eu não consegui conquistar com ela ou ela comigo, que é o perdão, que é o amor. Então Deus não faz nada por acaso. Então o filho que está dando trabalho, ele não veio por acaso, não. Se a gente desdobrar um pouquinho lá para o passado, a gente vai ver que às vezes eu, que hoje acho que meu filho deu trabalho, dei tanto trabalho para ele lá, de alguma forma, de alguma maneira, e Deus está dando oportunidade desse resgate, né? Então, filhos, é responsabilidade nossa. Uma das grandes responsabilidades que o ser humano recebe quando ainda no plano espiritual se prepara para mais uma etapa reencarnatória, está em justamente aceitar a oportunidade de receber, quando aqui estiver reencarnado, espíritos desequilibrados e carentes na qualidade de filhos, justamente para as necessárias orientações e os devidos carinhos que se fizeram carentes. Eu deixei de dar amor numa vida passada para essa menina que hoje é minha filha. Olha que oportunidade que eu estou tendo, ajudando então para o reajuste espiritual, pois geralmente são espíritos com grandes necessidades e enorme dificuldade evolutiva. E aí continua. O filho recebe, além da formação genética de seus pais, uma configuração final de que traz de herança de si mesmo. Como deve ser conduzida essa educação? Ou seja, como que é isso? Nascem os nossos filhos e eles trazem espíritos que trazem na consciência herança de si mesmo. O que é herança de si mesmo? O que eles trazem de outras etapas de vida? E eu volto novamente, né? Nós, irmãos, sabemos que somos diferentes um do outro, mesmo recebendo a mesma educação dos meus pais, o mesmo lar, a mesma condição social, os nossos filhos também recebendo, mas por que são diferentes? Porque cada um traz a herança de si mesmo. O Espírito traz tudo positivo e aquilo que precisa ser melhorado, que ainda está em deficiência. Não diríamos negativo, mas aquilo que ainda não foi trabalhado, aquilo que ainda não foi conquistado como virtude. E ele diz assim, os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo graças aos mecanismos dos atavismos biológicos. As heranças e as parecenças, né, as aparências físicas, são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Por isso que a gente às vezes fala assim, nossa, mas aquela família ali, ó, todo mundo foi por um caminho legal, mas tem um filho que optou por um caminho que não está legal, da delinquência, das drogas, de alguma coisa. Por quê? Porque ele traz no espírito dele deficiências ainda. E é aquele que mais está precisando de ajuda, de mais de carinho, e não de julgamento, não de cobrança. Como que eu faço isso, né? Como que eu posso fazer? Então, esse efeito, ele não se limita somente à predisposição da parte psicológica ou biológica. Tem um pesquisador de um livro que é muito, muito interessante, um canadense, chama Ian Stevenson, e tem um brasileiro também, o Hernani, que ele diz que até mesmo certos ferimentos que nós adquirimos na existência anterior, principalmente quando nós nos auto-infligimos, quer dizer, não cuidamos da saúde, bebemos, fumamos, aí um monte de coisa com o nosso corpo físico, nessa próxima encarnação, ou nessa atual, nós colocamos essas mesmas dificuldades nesse veículo material que se forma para que a gente possa ter o merecimento e com essas necessidades buscar evoluir.
buscar ter sentimentos de gratidão e de valor à vida. Atados por compromissos anteriores, então nós retornamos ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão outros a quem se deve ou a quem estamos com dívidas. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades que a gente tem, padecem muitas vezes de campanha de perseguição inconsciente. A gente não faz isso consciente, né? Experimentando o pesado ônus da antipatia, da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor alternam, programando a paz futura. Joana de Ângeles nos diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então a gente nunca vai regredir, gente, a gente sempre vai estar progredindo. E como que é a autoridade paterna, né? Como é que faz? Já que no lar a lição nos traz da importância dessa autoridade. Olha como ela acontece. A criança detesta quase sempre, aqui quando eu coloco criança, eu coloco adolescente, coloco filho, né? Aqueles que a tiranizam, pois gosta de ser tratado com moderação e justiça. Quem não gosta? Mas, por outro lado, despreza e agride o pai frouxo e piegas, cuja incapacidade a priva de um apoio que deseja e lhe é indispensável. Eu trabalho com crianças há mais de 30 anos e adolescentes, e o que eu vejo? Eles sentem a necessidade da firmeza, eles sentem a segurança naquele que conduz com firmeza, não com autoritarismo, mas com firmeza, né? A gente tem que ser que nem rapadura, dura e doce. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que dar ao filho o remédio amargo, quando terminar o remédio amargo, a gente dá um torrãozinho de açúcar. É assim que a gente equilibra, né? Entre a firmeza e o afeto. E muitas vezes a gente ou faz demais um, ou faz demais o outro, e aí dá ruim, né? Como dizem os meninos. Então, sim, a par da liberdade, sem a qual não poderia autoafirmar-se, a criança necessita também da autoridade para que seja orientada nos seus julgamentos e saiba disciplinar a própria vontade. O máximo que conseguem com essa maneira de agir é uma submissão cega, sem consentimento interior, o que fará dos filhos indivíduos tímidos e gaguejantes, com fortes sentimentos de inferioridade, ou então revoltados, futuros tiranos da própria prole, ou seja, vão repetir com os filhos. Outros, em contraposição, seja por comodismo, seja por fraqueza, não exercem a menor autoridade sobre os filhos. Deixam-nos à solta, permitindo-lhes tudo, satisfazendo a todos os seus desejos, numa atitude de superindulgência que, longe de traduzir bondade, o que evidencia é falta de amor, ou pelo menos indiferença por sua sorte. Isso é muito interessante, né? E ele termina falando o seguinte: esse tipo de educação está provado, só pode tornar as pessoas incontestáveis, exigentes, egoístas, incapazes de oferecer a menor cooperação a quem quer que seja. Pior ainda, favorece os desregramentos e conduz à libertinagem, principais fatores da delinquência em todos os tempos. Autoridade legítima é o processo pelo qual o pai ajuda o filho a crescer e amadurecer, para que chegue à autonomia sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. É a maneira pela qual o pai conduz o filho à autorrealização, desenvolvendo-lhe as potencialidades, sem, entretanto, exigir mais do que ele possa dar, respeitando-lhe as limitações. É, sobretudo, a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseada na admiração que lhe desperta, por se constituir um modelo digno de ser imitado. Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. E um autor, Augusto Branco, diz assim: nos relacionamentos entre pais e filhos, a maior autoridade é aquela que vem do amor. Essa é a maior autoridade. Para boa parte dos pais contemporâneos, exercer a autoridade é quase um sinônimo de ter que agradar aos príncipes e princesas, abrindo assim um longo caminho recheado de capricho,
de desresponsabilização frente às obrigações e de suas necessidades imediatas. É isso que nós temos visto, infelizmente. Eu converso com pais que admitem saber que não estão conseguindo cumprir suas funções, já que trabalham muito e sentem dor de ter que ter deixado o filho sozinho. Nossos filhos não poderão pagar essa conta. Eles não vão dar conta. O momento requer um rebalanço do nosso tempo, da qualidade que a gente tem para esses filhos. Esses filhos estão muito delegados apenas ao mundo virtual, onde tudo é possível. E o mundo real, onde que acontecem as dores reais? Estão sendo preparados, gente? Eu escutei outro dia um termo chamado que é uma geração floco de neve. Por que floco de neve? Porque estão cheios de melindres, estão doídos, estão com a sensibilidade desvirtuada, não consegue ouvir não consegue se frustrar. Isso é muito sério. Então, qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o instinto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. É verdade. Então, desde bebê, nós não nascemos com caráter formado. Nós vamos formando o caráter na infância, na adolescência, até chegar à fase adulta. Mas esse caráter se forma no lar, né? Não é em outro local. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Emmanuel responde: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esse ou aqueles processos novos, de conformidade com psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Realmente, eu trabalho com educação. Existem vários educadores, metodologias diferentes para se ensinar muitas coisas. Tanto no aspecto, sim, cognitivo, né? Essa parte da inteligência. Também hoje nós trabalhamos muito na ajuda da formação do socioemocional dos seres, que até anos anteriores nem se falavam na escola. Mas quem forma, quem educa a alma, o espírito, são as famílias. E aí eu vou ser bem claro, não são as religiões, não são as escolas, nem universidades, é a família. Seja a família em que configuração que for, esse lar pode ser o avô e a avó, pode ser só a mãe com a criança, pode ser o pai, né? Hoje nós temos várias configurações de famílias, ok, mas a família, ela está presente num lar. Porque você pode ter uma família ali e não ter um lar. O que é o lar? É só uma casa? Né? Um apartamento, a parte material? Não. O que é a família? Onde os seres que ali convivem se ajudam, né? Tem toda a dificuldade, é onde que a gente coloca as deficiências da gente mesmo. É onde que o marido fala para a gente assim, não precisa falar assim comigo não. Ele fala, mas eu já falei normal. E é onde que a gente realmente tem esses melindres, né? E a gente vai aprendendo, é no lar mesmo. Então Deus não nos criou para viver isolados. Deus nos criou para que dentro de uma família a gente pudesse aprender e a partir da família conviver nos outros núcleos da sociedade. Então, gente, é importante a gente ter muito isso presente. Olha só, Santo Agostinho diz, as crianças, os vossos filhos, são almas que vêm do espaço para progredir nos vossos braços. Que responsabilidade! É muito grande, né? Seja pai, mãe, avô, tio, quem for que está conduzindo os filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Porque antes, eu me emociono muito nisso, porque antes dos filhos serem nossos filhos, eles são emprestados, eles são filhos de Deus. Então Deus nos dá muitos filhos deles
através do nosso sangue, né? Nós que somos mãe da nossa gestação. Mas Deus nos oferece os filhos deles o tempo todo. Como? Das crianças, adolescentes que estão à nossa volta, aqui no Ser Jovem, na evangelização, dos nossos sobrinhos, né? Dos filhos dos nossos primos, das crianças do nosso prédio. São os filhos de Deus. Então Santo Agostinho está dizendo o quê? São almas que vêm do espaço para progredir dos vossos braços. Então quando uma criança, que mesmo que não seja o nosso filho, está vendo a gente xingar no trânsito e ela aprende pelo exemplo, será que a gente esquece que essas crianças são filhos de quem? E que estão sendo nos emprestados para que a gente possa ajudá-los na progressão. Então vai muito mais de ser só um filho biológico. Então essa educação no lar, qual é o nosso maior lar primeiro? É o nosso planeta, né? E depois o lar ali na nossa casa. E é tão interessante, quando eu faço o culto no lar, eu sempre, desde que eu aprendi o culto no lar, muitos anos, né? Quando vou fazer as vibrações, eu começo as vibrações pedindo a Deus pelo planeta, pelo país, pelo estado, pela minha cidade, pelo meu bairro, as vizinhanças, pela minha casa. Por quê? É um lar que está inserido em outros. Isso é importante para a gente, né? Nas nossas preces. E aí eu trago para vocês o seguinte, só umas dicas. Como melhorar essa educação no lar? Olho no olho, primeira coisa. Será que as pessoas que convivem no lar, nós estamos conseguindo falar olho no olho dos outros? Ou nosso olho está no celular? Ou nosso olho está na televisão? Ou nosso olho está nos livros que eu gosto de ler sozinho no meu quarto? Ou os nossos olhos estão lá na academia que eu estou lá e não estão aqui no meu lar? Olho no olho para conversar, olho no olho para sentir o que o outro está sentindo, para escutar, né? A gente precisa escutar. Então essa é outra dica também, escutar, conversar. Ô, gente, que saudade que eu tenho, assim, da minha infância e adolescência, tenho muito, em que a gente podia ficar lá no final da tarde no portão, e o pai ou a mãe conversava com os vizinhos no final da tarde, a gente podia brincar, e a hora que vinha, pai escutava, pai conversava. Por que a gente perdeu isso? Pode ter o celular? Pode. Pode ter a tecnologia toda? Pode. Mas será que para a gente adquirir alguma coisa, a gente tem que perder outra? Tem uma conferência que me gravou muito na minha vida, chama Linguagem do Criador, que Deus nos fala muitas vezes pelo nosso corpo. Então, quando a gente tem doenças, Deus está nos falando. Porque Deus tem falado tanto e eu não escuto. Então, vem a doença, vem uma dor e Ele nos fala. E nessa conferência ele fala que Deus nos criou perfeito. E nós fomos com o livre-arbítrio perdendo os fragmentos. E onde é que a gente encontra esses fragmentos para alcançar a perfeição? É na convivência com o outro. Como é que eu convivo com o outro? E ele coloca assim, o que me falta, eu encontro no outro. O que no outro falta, ele encontra em mim. Essa é a convivência. Então, eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada. Se eu observar aquele que é muito alegre, ele tem o que me falta, alegria. Se eu observar que a outra tem uma simpatia, eu sou super antipática, se eu quiser aprender, eu observo no outro. Deus nos fala pelo outro. Isso é muito importante. Então, escutar, conversar, conviver é onde a gente pode progredir. E nessa conferência fala, de que adianta eu ganhar a orelha do outro, né? Sendo que nessa hora que eu ganhei, eu perdi a minha outra. E o que nós estamos fazendo? Nós ganhamos aí uma tecnologia enorme e no momento, a nosso favor, e estamos perdendo outras coisas. Por que a gente não agrega isso? Então, uma das coisas que a gente aprende que no lar a gente tem perdido. Acompanhar não é super proteger. Eu que trabalho em escola é muito interessante, né? Vamos ensinar a criança a organizar o quarto, organizar a mochila. E aí eu escuto de alguma mãe e outro falar assim, não, mas eu estou dando autonomia, ele tem que fazer sozinho. Primeiro, eu só adquiro autonomia depois que eu aprendo. E para aprender, alguém tem que me ensinar. Dificilmente eu vou ensinar, principalmente a criança, sem sentar com ela, sem falar, sem dar o exemplo. Então, muitas vezes, na pressa da gente, o que é que a gente faz? A gente fala demais, a gente faz pelo filho, né? E aí a gente super protege, em vez de acompanhar para que ele possa crescer. E quando eu faço pelo outro, eu estou dizendo pelo outro, você não é capaz. Mas quando eu ensino, principalmente a criança, é uma alegria, né? O adolescente, que ele consegue, gente, que alegria que é a gente conseguir as coisas.
com a inteligência e a capacidade que Deus nos deu, e perder mais tempo no lar. Vamos perder mais tempo. Para essa educação no lar acontecer, eu tenho que perder mais tempo. Onde? Na academia? Nos bares? Nas festas? Onde é que eu vou perder? Que não seria perder, mas um ganho muito grande é o tempo no lar, com quem está ali, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque são coisas muito práticas. E a educação no lar só acontece dessa maneira. Santo Agostinho esclarece: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Ou um tal de autoculpa, né? Eu não dei conta, o meu filho errou. Não é assim não, gente. Em hipótese alguma, o que os pais devam realizar uma incrível mágica e transformar seus filhos em anjos em alguns anos de convivência. Seria muita vaidade nossa achar que meu filho, em poucos anos de convivência nessa etapa, eu vou ajudá-lo completamente, eu que vou transformá-lo. Não. Eu escutei uma coisa muito interessante. Eu não posso beber água para matar a sede do outro. Serve para os filhos. Serve para qualquer um que convive no lar. Eu posso oferecer a água. Eu posso ensinar ele a buscar água para matar a sede. Mas quem mata a sede é a si próprio. Então a gente tem que favorecer no lar para que todos possam buscar também aquilo que lhe falta, né? O que Jesus nos pede é que sejamos sempre esforçados e dedicados a tão importante encargo, não desanimando ante as dificuldades ou desprezando o lar pela busca obsessiva dos fatores transitórios. O espírito não se modificará profundamente de um momento para o outro. Porém, todo bom exemplo, toda boa palavra, toda corrigenda sincera, todo diálogo, toda energia, todo carinho, toda disciplina e todo amor jamais se perderão, mesmo que tenham sido encaminhados a um coração endurecido pelo mal, ainda carregado muito de preguiça, de orgulho e de egoísmo. Como é que a gente alcança essa vitória na tarefa educativa? Como é que ela se alcança, né? O mais importante, gente, não é a gente ficar dando shows, né, de virtudes paternais. Nossa, eu consegui, eu consigo. Olha meus filhos, nada disso. A gente tem que deixar isso e estar muito preocupado de enriquecer mais espiritualmente e moralmente os nossos filhos, né? É isso que a gente tem que preocupar. E a gente preocupa, às vezes, tanto com a formação cognitiva, material, a formativa aqui desse planeta, e esquecemos de encaminhar. Então, a vitória na nossa tarefa educativa é o seguinte no lar. Educar a alma é apresentar a espada trazida por Jesus. E esse processo de educação interior garantirá às sociedades futuras a libertação do egoísmo humano. A transição planetária que se anuncia tem na educação um instrumento renovador das consciências e corações. Explicar à criança quem é Deus é importante, mas o mais importante é ajudar a criança a ver Deus na sua vida. E só para encerrar essa primeira parte, uma coisa que é importantíssima no nosso lar. Todos que têm se chegado a essa casa, e tenho certeza, de alguma outra forma, tem buscado, é o culto do Evangelho no lar. Olha só o que nos diz André Luiz sobre o culto do Evangelho no lar. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um pedaço de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choque de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procuram
outros rumos. Quer proteção para o lar? O culto do Evangelho no lar. E é certo mesmo. Escolha um dia da semana, um horário fixo, um dia fixo, né? Reúna ali quem está em família. Abra o Evangelho, abra o livro. Um outro livro, né, edificante. Leiam, né, façam preces, pede proteção para o lar, para as pessoas. Vibrem, igual eu falei no começo, né? Para o planeta, para o país, para o estado, para o bairro, para o lar, para os lares de entes queridos. Vibremos para aqueles que estão precisando, para os que estão desempregados, para os que estão passando em depressão, em doenças. Isso é o culto no lar. Isso é uma proteção que se cria interna e externa. Leve tudo isso para os ambientes que a gente convive a partir do culto no lar. A gente pode estar caindo de sono, né? Acho que a minha filha está por aqui. Deu 9h30 segunda-feira, mãe, ó o culto, e eu tô lá. Não, hoje você faz, hoje você lê, mas estamos lá firme porque a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa cuidar de nós mesmos e do outro também. Então agora vamos passar para a nossa segunda parte, senão eu fico aqui até a noite inteira falando, gente, porque é um assunto que eu gosto muito. Então, vou pedir a todos que se sentir à vontade, fechem os olhos. Antes, olhe essa imagem, olha que delícia. Imagine-se sentado nesse banco e imagine-se Jesus do seu lado. E feche os olhos. E é para lá, então, que você vai agora em pensamento. E com esse pensamento, você vai estar sentado com Jesus ao lado e vai pedir a Jesus a proteção, a cura, o acalento que você está precisando. Aproveite a oportunidade também para agradecer a Jesus pelo lar que teve e que ainda tem. Pelo grande lar de estar nesse planeta que é o nosso maior lar. Pelo lar que está com a sua família. E por tantos lares em que você também convive. E durante o passe, vamos escutando orientações nos dadas por André Luiz, através de Chico, sobre o ambiente do lar. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução dos problemas que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmamente para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair,
Atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando, na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos de gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Ordem, trabalho, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigramas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematuras. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do núcleo doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Esses são conselhos de Emmanuel, de André Luiz, através de Chico. Muito prático, né? Antes de encerrarmos, eu queria convidar a todos que puderem colaborar com a casa. Ali vocês estão vendo, são cestas básicas. Nós temos muitas famílias que nós ajudamos. Então, quem quiser colaborar, né, seja com alimentos, seja com doações, às vezes a livraria está ali, se quiserem, pode ajudar em espécie, pode ajudar com Pix, para reverter as cestas básicas, né? Então, assim, de um tempo para cá, cada vez tem aumentado a procura. Então, tem as famílias cadastradas, tem as famílias das sopas, né, que são servidas no sábado. Então, todos aqueles que puderem colaborar, ou mesmo convidar pessoas para que possam colaborar nesse momento, nós agradecemos. Então, agradecidos por esse momento, por essa noite de hoje, nós pedimos à espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas,
Coloquem nelas o remédio necessário, o alimento aos nossos espíritos. Pedimos vibrações de cura, pelos nomes trazidos aqui nos livros. Pedimos por todos aqueles também, os nomes desencarnados, que onde estiverem, recebam energias de luz, de paz. E assim, agradecidos por essa noite, vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Uma semana de muita luz, de muita paz para vocês e para os lares de todos nós.